Olá, que Deus abençoe a sua vida. Já quero iniciar este programa com este versículo. Veja o que está escrito. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Você vai ver neste testemunho que já iremos colocar agora, para que você veja que quando uma pessoa resolve, ela decide dar crédito à palavra de Deus, o que que acontece na vida dela. Acompanhe esse testemunho. Eu tinha amigos, eu tinha casamento, eu tinha um trabalho, eu tinha tudo o que eu queria, mas nada resolvia essa dor que estava dentro de mim. Como eu tive um trauma, né, esse trauma da separação dos meus pais, que veio mais ou menos quando eu já tinha uns 18 anos, eu via minha mãe naquela situação bem debilitada, né, numa situação de depressão mesmo, depressão profunda, e eu me questionava: cadê Deus? Aonde está a existência, né, de tudo aquilo que eu aprendi, de quando, né, eu tive a oportunidade de ir para a igreja, tudo aquilo que eu aprendi. Então, a partir daquele momento, eu comecei a verdadeiramente nutrir o que já existia dentro de mim. Um desejo de conhecer o que as pessoas faziam no mundo, o que era isso que a juventude, que os jovens, né, já faziam na minha época. Comecei a experimentar, né, comecei a ter acesso. Foi um período onde eu estava na universidade e na universidade é um acesso muito fácil a tudo que a gente consegue, tudo que os jovens ouvem hoje em dia. Então foi onde eu comecei a frequentar raves, e aí noitadas, baladas, festas mais corriqueiras, digamos assim, era praticamente toda semana. Também experimentei bebidas, cheguei a fazer utilização de drogas também. Na hora, era tudo muito lindo, era tudo muito legal, as pessoas eram minhas amigas, mas depois, uma, duas, três noites que aquilo passava, né, que já não estava mais naquele ambiente, que já tinha acontecido o auge, né, a festa, enfim, eu olhava para mim e eu falava: "Ué, os problemas ainda estão aqui". A angústia, o anseio, essa vontade, né, de ser feliz de verdade, eu olhava para mim e eu falava: "Ué, mas essa sensação estava aqui lá no dia da festa e hoje já faz 3 dias e ela já não está mais aqui comigo". E aí o tempo foi passando, né, as coisas foram dando uma melhorada. Minha mãe começou a melhorar gradativamente da depressão. Eu tranquei a faculdade que eu cursava e consegui um emprego. Nesse emprego eu conheci o meu marido, comecei um relacionamento saudável, que me trazia uma segurança, me trazia uma estabilidade. E foi onde eu comecei a notar que ainda assim faltava alguma coisa. Anteriormente eu sentia essa falta, busquei nas drogas, nos amigos, na balada e nada mudou. Depois eu entendi que aquela falta, aquilo que estava me gerando aquele anseio, poderia ser o problema da minha mãe, mas minha mãe já estava melhorando, minha mãe já estava ficando bem. Entendi que talvez fosse falta de alguém ou algo na minha vida para me complementar. Tinha um relacionamento saudável e estável, e mesmo assim ainda sentia que faltava algo, que não estava 100% completa. Até que chegou um dia onde eu estava prestes a me casar, que deveria ser uma ocasião muito especial, muito feliz, né, que me trouxesse ali aquela alegria, aquela felicidade, e eu me vi numa situação de uma crise de ansiedade que eu não conseguia resolver no hospital. Tive uma primeira crise, fui levada para o pronto-socorro, fui medicada e fui embora. Na semana seguinte, eu tive uma segunda crise, a qual eu não consegui sair do pronto-socorro. Do pronto-socorro, os médicos me internaram na UTI, chegaram até a me falar na época que aquilo que eu estava sentindo, porque eu estava ansiosa por conta do casamento, por conta da viagem de lua de mel, mas não era uma ansiedade de alegria. Eu estava sendo oprimida, eu sentia uma opressão dentro de mim. E aí foi quando a minha irmã convidou duas obreiras para irem me fazer uma visita no hospital, mais ou menos no terceiro dia que eu estava internada na UTI. E essas obreiras, elas falaram para mim que Deus estava mais próximo de mim do que a roupa do meu próprio corpo. Então aquilo me fez cair a ficha de que, na verdade, Deus não estava distante, Deus estava muito perto de mim. Eu só precisava aceitar o convite que ele fazia para que eu pudesse me aproximar dele e pudesse receber as promessas que ele tinha na minha vida. E aí, quando eu tive alta, minha alta hospitalar, a primeira coisa que eu pensei: eu vou voltar para a igreja, porque realmente aquela situação que eu estava, eu não queria mais ficar, não só hospitalar,
mas também a situação interna que eu estava sofrendo. E aí, quando eu cheguei na igreja, eu lembro que era muito falado do Espírito Santo. Então, quando eu comecei a frequentar e comecei a ouvir sobre o Espírito Santo, aquilo me despertou uma curiosidade. Eu até cheguei a perguntar para minha irmã, né? Nossa, eu tô reparando que em toda reunião agora algum pastor fala sobre o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Porque eu lembro que quando eu fiz essa pergunta para minha irmã achou um absurdo, porque a minha irmã falou: "Como assim você não sabe o que é o Espírito Santo?" E eu realmente não sabia, mas queria entender. E aí, quando me falaram que o que era o Espírito Santo, quando eu comecei a entender, né, quando as pessoas me falavam: "Olha, quando você tiver o Espírito Santo, você vai ser feliz de dentro para fora, independente de como está a sua situação externa, o seu interior vai estar preenchido", eu olhei e falei: "É isso que eu quero para mim". Então eu me empenhei em receber o Espírito Santo. Eu costumo falar que eu virei uma especialista no Espírito Santo. Eu li vários livros do Bispo Macedo, li vários livros da igreja para entender o que era o Espírito Santo. Então eu jejuava, eu fazia os meus votos, eu ia até o altar, eu buscava muito. Essa ocasião especificamente era no ano de 2020. 2020 entrou a pandemia, o lockdown em março. Então eu assistia todos os cultos que tinham, né, todas as reuniões que tinham ali de forma online. E aí, em abril, mais ou menos começo de abril, numa quarta-feira, eu liguei a minha televisão para participar da reunião online. Eu lembro que eu até falei pro meu marido: "Ó, você fica aí dentro do quarto que eu vou ficar aqui na sala", que era o único lugar que a gente tinha TV na casa. E eu busquei com toda a minha força, com toda a minha força. E aí me veio aquela certeza de que eu estava no reino dos céus. Então, a hora que me veio essa certeza, me veio uma alegria tão grande, que quando finalizou eu queria falar para todo mundo. Eu queria ligar para minha sogra, eu falei para o meu marido, eu falei para minha irmã, eu queria falar para todo mundo que estava ao meu redor o que eu tinha recebido e o que eles poderiam também receber se eles buscassem. E aquilo, nossa, foi muito maravilhoso. Foi uma sensação assim indescritível. Eu estava dentro de casa, eu não tinha as pessoas ao meu redor, não tinha um pastor ao vivo ali, né, pregando para mim, mas eu tinha Deus comigo. Hoje eu sou uma pessoa totalmente renovada. Eu sou uma pessoa que eu consigo ter paz em tudo que eu faço. Ainda que as coisas estejam difíceis do lado de fora, ainda que as situações não sejam compatíveis ao que a gente espera, não sejam, né, não saiam exatamente como a gente quer ou como a gente espera, eu consigo ter essa paz interior. Antes, eu tinha uma vida onde tudo estava ruim do lado de fora e eu estava ruim do lado de dentro também. Depois tudo se resolveu do lado de fora e eu continuava ruim do lado de dentro. Hoje, eu tenho uma outra situação, onde eu tenho paz dentro de mim, eu tenho alegria, onde ainda que tudo esteja ruim, algo não esteja dando certo no meu exterior, internamente, eu sei que tudo está certo, porque eu tenho o Espírito Santo junto comigo. Veja que a vida da Letícia foi mudada, transformada, quando ela deu crédito à palavra de Deus. Eu sei que nos dias de hoje são muitas as vozes que chega aos seus ouvidos. Talvez você seja aquela pessoa que enfrenta vários pensamentos, inclusive pensamentos de morte, porque é o caso de muitas pessoas. Tem pessoas que têm tudo aos olhos humanos, mas ela reconhece que falta alguma coisa. Por isso ela não tem paz. É por esse motivo que na quarta-feira nós estamos vivendo este propósito. Vamos a esta chamada. O Jardim do Getsemane começou como um lugar onde se prensava azeitonas para fazer azeite. Depois se transformou em um ponto de encontro entre o Pai e o Filho. E na última noite de oração ali, o Getsemane se tornou o lugar onde revela quem cada pessoa realmente é. No momento em que a pressão aumenta, o ser humano é testado por seus próprios desejos. E neste lugar, Deus quer te fazer enxergar coisas sobre você. Nesta quarta-feira,
a continuação do estudo dos mistérios do Getsemane, em horário especial às 18 horas ou em uma das reuniões durante o dia, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços pelo site universal.org/localizar. Agora eu gostaria que você acompanhasse esse testemunho que está relacionado à vigília da virada. Nós teremos dia 31, na virada de ano de 2025 para 2026, a vigília no poder da oração. Acompanhe esse testemunho. Durante 10 anos, eu recebia convites para participar da Vigília da Virada, para virar o ano na presença de Deus. E durante esses 10 anos, foram 9 nãos e um sim. E esse sim foi o que transformou a minha vida, foi o que mudou a minha história. Eu era uma pessoa muito triste, muito amarga. Eu não tinha propósito definido para a minha vida, eu vivia mudando. Uma hora eu queria fazer uma coisa, eu queria uma profissão, eu queria um relacionamento, eu queria estar mais junto com a minha família, mas nada era concreto, porque eu tinha muitas dúvidas dentro da minha cabeça. Eu me achava incapaz, eu me achava fraca, eu me achava feia, eu me achava excluída. A carência, eu falo que ela foi a minha pior inimiga, porque quando a gente é carente de afeto, de coisas, de pessoas, mas principalmente de afeto, a gente desesperadamente começa a procurar, né, a ser preenchida e completa em pessoas. Eu saía, eu ia para balada, eu bebia muito, usava drogas, e isso foi me acarretando ansiedade. Então eu me humilhava, eu descia o nível para conseguir caber no mundo de alguém, para conseguir ser aceita, para conseguir ser lembrada. Então isso é o que fazia com que eu bebesse, né? Ah, eles bebem, então eu vou beber para participar do mundo deles. Eles fumam, eu vou fumar para participar do mundo deles também. Ah, falam palavrão, falam gírias, usam roupas assim, escuta esse tipo de música, então eu vou fazer também, para eu conseguir ter um pouquinho do que eles têm, porque os meus olhos achavam que o que eles tinham era alegria. Então, por conta dessa carência, dessa falta de afeto que eu tinha, eu não passava a virada de ano com os meus familiares. Então, eu aceitava qualquer proposta que fosse fazer com que o meu eu se enchesse de algo, com que eu tivesse algum significado nessa vida. Então, eu já passei viradas de ano em vários lugares, já passei em sítio, já passei em chácaras, já passei em praia, já passei em festa, já passei na Paulista, já passei em vários lugares, mas eu nunca estava feliz. Então, era só o ano novo. O feliz ali era só a palavra mesmo, porque naquele momento eu me sentia vazia, eu me sentia angustiada, eu me sentia perdida. Eu via as pessoas fazendo propósitos e planos e eu não tinha isso. Eu não sabia o que fazer, porque todo ano era a mesma coisa. Então eu já fiz muitos pedidos na praia, já pulei onda, já passei com cores diferentes para que os meus pedidos fossem aceitos, né? De ser uma vida nova, de ser uma pessoa nova, de ser um eu novo. Só que ano após ano eu ia me decepcionando. Então foram 9 anos assim, tentando procurar, tentando encontrar algo que suprisse esse vazio que eu tinha dentro de mim. Então, no 10º, a minha avó fez um convite para mim. Eu perguntei o que ela ia fazer, ela foi falar: eu vou para a igreja, vamos comigo. E até eu mesma me surpreendi, porque ela passou 9 anos me chamando: vamos passar a virada comigo, vamos passar a virada na igreja, vai ser bom para você. Você não quer uma vida nova, você não quer um eu novo, então é só Deus que pode te dar. E eu nunca aceitei, só que nesse eu disse sim. E eu lembro que eu cheguei cansada, não fisicamente, mas dentro de mim. Eu estava cansada, eu estava exausta. E nesse dia eu não tinha propósito de nada, eu não tinha aquela lista pronta do que eu ia fazer durante o ano todo, os pontos que eu ia melhorar, o curso que eu ia iniciar, a carreira que eu ia querer seguir. Não, eu só fui para ver se Deus me aceitava.
E eu cheguei, eu assisti a reunião, eu não disse nada durante a reunião toda, mas eu prestava atenção no que era dito. Então tiveram muitas orações, né, tiveram muitos momentos legais e eu não conseguia pedir nada. Mas depois eu falei assim, tá bom. Falei, meu Deus, se o Senhor existe e se tem jeito para mim, me ajuda. Foi uma oração muito simples, foi poucas palavras, mas foi algo sincero, que veio de dentro de mim, porque eu estava muito perdida. Então, se ele pudesse me ouvir, se aquela oração fosse aceita, puxa, eu ia ficar muito feliz, porque eu pedi muita coisa antes e eu nunca era ouvida. E depois daquela oração, eu realmente tive um feliz ano novo. Né? Foi um ano novo, foi um ano repleto de alegria e de felicidade, porque a partir daquele dia, a partir daquela oração, Deus foi me dando direção, Deus foi me dando saúde, eu não tinha saúde, Ele foi me dando alegria, amor, prazer de viver. Então, todas as áreas da minha vida, realmente Deus foi o primeiro, porque eu decidi dar as primeiras palavras do meu ano para Ele. Então, tudo foi transformando. E eu não fui mais a mesma, tudo mudou. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu sou feliz. E passar a virada de ano fora da casa de Deus, fora da presença de Deus, é algo impensável, porque são as orações, essas primeiras orações que eu faço, que me protegem, porque eu não sei o que vai vir. Ano após ano a gente percebe que os problemas pioram, o mundo piora, né, os desastres pioram, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. E o poder da oração ele é muito grandioso, porque tem até um versículo, né, que diz que Deus, Ele guarda todas as nossas orações, então a gente só guarda aquilo que tem valor. Então, orar no início do ano, já para Ele guardar toda a minha casa, para Deus abençoar não só o meu ano, mas o ano deles também, eu sei que eu vou ser atendida, porque é muito valoroso isso para Deus. A gente falar com o Altíssimo e pedir para Ele, porque Ele é o nosso Pai. Então, eu não passo, eu não troco, eu não negocio passar a virada de ano fora da presença de Deus. E se você, meu amigo e minha amiga, quer começar um ano novo com uma vida nova, então venha participar conosco. Nós estaremos em espírito de oração para que o Espírito de Deus ele venha mudar, venha transformar a sua vida. Inclusive, a partir das 9 horas da noite, já temos uma transmissão ao vivo, direto do Templo de Salomão, e às 10 horas da noite nós iniciamos esta vigília e irá até a meia-noite e 15. E com certeza, nesta vigília, Deus irá marcar a sua vida. Inclusive, nós teremos a Santa Ceia. Então, se programe para que você possa estar conosco. Não importa a sua religião. Se você é católico, espírita, evangélico, não importa. As portas da casa de Deus estão abertas para você. Você é o nosso convidado especial. E lá se vai mais um ano. E você já parou para refletir sobre o quanto Deus agiu nos seus caminhos? Nas bênçãos que chegaram, nas lutas que te fortaleceram, nos livramentos, os que vimos e até os que nem soubemos, e tantos outros momentos que fizeram parte de 2025. Muitas vezes pedimos, mas agora é hora de agradecer e reconhecer o agir de Deus em nossas vidas. Neste domingo, 28 de dezembro, o último domingo do ano, o Domingo da Gratidão, às 7, 9h30 e às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal.
Acompanhe agora a agenda do final de ano. 2025 está chegando ao fim. E para que você e sua família encerrem o ano da melhor forma, você não pode perder a programação especial de fim de ano no Templo de Salomão. De 24 a 31 de dezembro, uma agenda especial para os últimos dias deste ano. Confira. Quarta-feira, 24 de dezembro, em horário especial, às 18 horas, o estudo dos mistérios do Getsemane e o início da semana do batismo nas águas. Dia 25, quinta-feira, feriado de Natal. O partir do pão na terapia do amor especial, excepcionalmente às 18 horas. Traga um pão para ser consagrado, para que depois seja compartilhado com seus familiares. Na última sessão do Descarrego de 2025, a sexta-feira do livramento do mal, para entrar o ano livre de toda carga negativa. Sábado, dia 27, de manhã, o jejum coletivo. Eu era cego, agora vejo, com o lavar dos olhos, com as águas do poço de Jacó. E às 18 horas, o último encontrão dos homens, com o tema Coisa de Homem, com transmissão simultânea para todo o Brasil. Dia 28, o Domingo da Gratidão, em 3 concentrações especiais. Dia 29, segunda-feira, o clamor pelos desesperados na reunião da prosperidade com Deus. Terça-feira, 30 de dezembro, o dia da bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, com a unção nos pés. E encerrando esta programação especial, quarta-feira, 31 de dezembro, a virada no poder da oração, a partir das 21 horas, com a apresentação do Templo in Concert, na vigília de Ano Novo, com a Santa Ceia, no primeiro minuto de 2026, começando o novo ano em aliança com Deus. Fim de ano especial no Templo de Salomão. Participe e tenha um final de ano inesquecível. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em todas as igrejas Universal. Para mais informações, acesse universal.org/virada ou entre em contato com a nossa central de atendimento. 11 3573 3535. 11 3573 3535. E eu gostaria de aproveitar e chamar a sua atenção com respeito ao que acontece todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras nós temos esta grande vigília que acontece ao meio-dia. Você que está enfrentando um problema em que você não está conseguindo resolver, você reconhece que este problema ela tem, de uma certa forma, uma raiz espiritual. Nesta sexta-feira, na grande vigília ao meio-dia, nós estaremos determinando que este mal venha cair por terra e você venha prevalecer contra todo o mal que vem agindo na sua vida. Agora, eu gostaria que você preparasse o seu copo com água, porque daqui a pouquinho a Mary Martins estará consagrando e que você venha também ser abençoado através dessa água consagrada. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Senhor Deus, é com grande alegria e privilégio que nós falamos com o Senhor. E com certeza, meu Pai, conosco há milhares de pessoas. Elas estão orando, elas estão clamando, buscando o teu socorro. E quantas, meu Pai, estão enfermas, doentes, talvez numa clínica, num hospital, em casa, num leito,
deitada. Tantos remédios tem tomado, tantos tratamentos tem feito, meu Pai. Age agora através da fé desta pessoa e levanta deste leito de dor, meu Pai. Dá cura, liberta esta pessoa de todas as doenças, para que ela possa, meu Pai, te glorificar e dizer: sim, eu orei, eu estava doente, eu estava fazendo tratamentos e nada resultou, mas quando eu usei a minha fé, eu recebi a cura. Liberta de vícios, liberta, meu Pai, esta pessoa de algo que está escravizando ela há anos. Que em nome de Jesus, através desse passo de fé, ela seja abençoada. Em nome do Senhor, meu Pai, unge esta água. Quando nós terminarmos esta oração e vamos beber desta água, todos sejamos abençoados, recebamos a cura, a saúde que vem do alto, que cada órgão do nosso corpo tenha saúde. Em nome de Jesus, você que crê, receba agora, onde você está, a bênção, a saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, participe desta água com fé. Graças a Deus, não se esqueça, diga, testemunhe a cura e a libertação que você recebeu de Deus. Que Deus abençoe a todos. E nós vamos ficando por aqui. Mas não se esqueça, nesta quarta-feira, principalmente às 18 horas, nós estaremos nesta reunião do Espírito Santo, uma reunião toda especial. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.